Hello, titia chegou, minha gente. Hoje é quarta, é dia 17 de maio de 2023, dia de texto do Vital, que ele publica na página dele no Facebook. Eu deixo aqui na descrição o link do texto do Vital para quem quiser ler. E perguntas para o Vital, inclusive, gente, só lá na página dele, tá bom, meus amores? Ele escreveu um texto hoje. Precisa esclarecer alguma coisa, vai lá na página dele e deixa a perguntinha, tá bom? O título do texto de hoje do Vital é O Amor de uma Mãe. Amados, no segundo domingo de maio, ao menos aqui no Brasil, comemora-se o Dia das Mães. Na verdade, há dias para homenagear de tudo, pois temos até o Dia da Mentira. Dessa vez perdeu-se um pouco o glamour das datas comemorativas mais importantes. Talvez o Dia das Mães seja uma das que mais atendem às homenagens que brotam do coração. Digo aqui que brotam do coração, pois uma homenagem sem sentimento não passa de uma encenação, de uma formalidade. A emoção é a expressão da alma na sua forma mais genuína. Podemos enganar de muitas maneiras, mas o sentir jamais engana, pois ele não é fruto da mente egóica, ele é fruto do coração. Mas por que devemos dedicar um dia do ano para homenagear as mães? Não seria mais adequado dedicar todos os dias a elas, já que o ser humano só existe na forma humana, justamente porque a mãe o gerou? Você não acha que comemorar um dia do ano é muito pouco? Sim, pois se até a mentira tem um dia na sua comemoração e tantas outras coisas fúteis também, dedicar apenas um dia a quem nos proporcionou a vida é deveras pouco ou quase nada. A mãe é a forma feminina da Trindade Criadora, Deus Pai, Mãe, Filho em um. Também chamada de deusa ou Deus Mãe, é realmente a parte criadora. Sem essa contraparte do Deus Pai Criador, não existiriam nem mundos e nem humanidades. A expressão do feminino está na natureza da mulher e é o grande diferencial entre os gêneros da vida, não somente neste planeta Terra, mas em todo o cosmos infinito. Na forma humana, a mãe é o vaso sagrado que gera a vida e continuação da espécie corpórea. É também uma forma visual e consciencial de entender a criação na fonte, pois a alma é gerada lá onde tudo se cria e que a nossa consciência limitada ainda não tem capacidade de entender. Então, o Verbo se fez carne para que possamos não apenas compreender, mas experienciar a vida na matéria. O dom divino da criação de vidas humanas conscientes, destinados à mulher-mãe, é muito grande para ser comemorado apenas uma vez ao ano. Devemos sim lembrar todos os dias, pois, sem a função da maternidade, a humanidade nem existiria. Honrar pai e mãe é uma oportunidade do filho para fazer parte desta trindade, Deus Pai, Mãe, Filho em um, pois cada um de nós é sempre o filho, mesmo na condição de pai ou mãe. Mesmo que as famílias sejam um grande laboratório de almas, onde os desafetos do passado têm agora a oportunidade de se harmonizar, uma vez que a alma aceite a condição de mãe, ela também assume a responsabilidade da criação dentro da chama trina. Todos somos centelhas divinas, ou chamas trinas, pois nas sucessivas encarnações, a nossa alma experiencia as três situações da criação, ou seja, na unidade que forma o Deus Pai, Mãe e Filho. Você, eu e todos aqueles que encarnam ou encarnaram na Terra viveram essa experiência da criação. Somos, portanto, uma partícula da luz que tudo cria. Somos a parte que está no todo, pois o todo está nessa parte também. Isso possibilita entender que é a luz que tudo cria. E a luz nada mais é que uma consciência amorosa. A luz é, portanto, o amor pleno. E uma mãe pode nos mostrar na realidade o que é de fato esse amor proveniente da luz. Não há nenhuma outra forma de se expressar um amor mais legítimo do que um amor de mãe. Mesmo considerando todas as possibilidades, na sua maioria, as mães mostram para os demais encarnados
como devemos entender o amor incondicional. Uma mãe carrega todos os predicados que um ser humano pode ter. Ela possui coragem, fé, confiança, proteção, afeto, a responsabilidade e o amor que nenhum ser humano tem enquanto não estiver na condição de mãe. Ela não se importa em dar a sua própria vida caso fosse necessário para salvar um de seus filhos. Uma mãe não se importa com o frio das madrugadas quando precisa velar pelos seus rebentos. Não se importa em ficar sem o seu prato predileto se tiver que repartir entre eles. Fica sem o seu sapato desejado se o dinheiro não é suficiente para suprir as necessidades dos seus filhos. Uma mãe vive duas vidas paralelas, a sua e a dos filhos. Muitas vezes mais as deles que a sua. Enquanto está grávida, preocupa-se até na alimentação e nas atividades, pois sabe que carrega um outro ser dentro de si. Sofre depois as dores do parto sem se queixar, pois entende que tudo é parte do plano divino da criação e ela tem essa responsabilidade como Deus-mãe. É ela que entende a linguagem do bebê quando ele chora e ainda não sabe falar. É somente ela que pode dar o seu primeiro leite nos primeiros tempos dessa alma que encarna como filho seu. Uma mãe também se preocupa e sofre ao precisar se separar do seu sempre bebê nos primeiros anos de escola. Preocupa-se com as suas vestes, com o seu visual e com os seus materiais escolares. É ela que ouve mansamente os queixumes de seu filho, que discutiu com algum coleguinha no recreio e vem choroso fazer o seu relato. É também a mãe que vela pelos seus filhos adolescentes quando eles demoram a voltar para casa, nas noites intermináveis para quem não consegue pregar o olho, devido às preocupações mesmo que infundadas. É ela que consola os filhos quando eles passam pelas primeiras decepções amorosas na adolescência. É a mãe que mais se preocupa com os netos que chegam muitas vezes até mais do que as próprias mães dos bebês. Para uma mãe, os filhos nunca crescem. São eternas crianças que precisam de seu amparo. E quando uma mãe passa pela dor de ver um de seus filhos desencarnar, o sofrimento é tanto como se fosse uma parte dela que morresse. Não há dor mais terrível que essa. Mesmo assim, muitas vezes, ainda lhe sobram forças para consolar os demais familiares. O amor de mãe é realmente incrível. Não pode mesmo haver algo maior num planeta de expiações e provas. Por isso, ela pode gerar os seus filhos. O amor cria, e essa é a mensagem do alto que precisamos compreender. Todos os seres humanos podem criar coisas inimagináveis quando possuem amor incondicional em seus propósitos. O exemplo da maternidade apenas serve para nos provar isso. São os sinais que nos mostram os caminhos. Criar é fácil, pois somos co-criadores, mas obter sucesso em cada criação depende do amor dispensado na ação. Até nisso, uma mãe nos dá o seu exemplo. Então, como poderíamos ter apenas um dia do ano para homenagear as mães? Está na hora de mudar esse hábito. Vamos honrá-la todos os dias, em todos os momentos. Vamos honrar todos os dias, todos os momentos, a deusa que vive junto de nós, aquela que é denominada Deus Mãe e que nos dá a oportunidade de estar aqui. Mãe, você é nossa principal raiz. Cuidar dessa raiz é cuidar da nossa própria existência, pois sem raízes, uma árvore não se mantém em pé. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Que baita homenagem, né? Às mães. E aqui é óbvio, né? A gente fala de mães com letra maiúscula, porque existem mães que só pariram. Mesmo assim, foram instrumentos para que essas almas viessem ao mundo, e filhos de mães ausentes ou mesmo que os tenham abandonado, é imprescindível que entendam esse sentimento de honrar essa mãe. Ainda há pouco eu estava numa consulta com uma pessoa e a gente falava do sofrimento
das outras. A gente nunca sabe ao que o outro foi submetido. Então a gente cai no julgamento e principalmente na condenação de falar, fulana abandonou porque, falar aqui uma palavra, é uma rameira. Você não sabe. Ninguém sabe. E muitas vezes dentro de um plano de alma, quando você usa o termo plano de alma, muita coisa começa a ser entendida por uma outra ótica. Então, quando você entende que naquele plano de alma, provavelmente aquela pessoa era apenas o canal para que aquela alma encarnasse, as coisas começam a perder pesos desnecessários. Agora, há que se dizer, é óbvio, que existem mulheres que lamentavelmente não nasceram para ser mãe, né? Não são afetuosas, muito pelo contrário, existem mães tremendamente agressivas. Existe aí o tal caso de narcisismo, né? Que é muito comum nessa relação. Mas aqui eu acredito que a gente pode se ater ao fator mãe, ou a palavra mãe, ao sentimento mãe, na abordagem que o Vital está trazendo aqui. Como um ser que realmente, dentre os amores, né, o que se diz, é o amor que mais se aproxima do incondicional. Porque realmente, amor de pai também, né, gente? Eu acho que a gente também precisa começar a olhar um pouquinho mais para essas questões. Eu acredito que até nisso houve uma certa divisão, colocando o amor da mãe como muito maior que o amor de um pai. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. Assim como existem mulheres que só sabem parir, existem homens também que só sabem fazer filho. Mas existem pais, com letra maiúscula. Mas vamos lá, deixa eu dar só uma pausa aqui, gente. Vamos lá. Esse amor que as mães têm pelos seus filhos e que muitas vezes as colocam no segundo plano, né? Quantas vezes nossas mães, nossas avós deixaram de comer para que a gente comesse, deixaram de vestir para que a gente vestisse, abriram mão de algo para que a gente tivesse. Esse é um amor de doação. E a humanidade está sendo chamada, de alguma forma, a desenvolver este amor de doação. Como o Vital disse ali no finalzinho, né? Nós somos criadores. Nós trazemos dentro de nós, independente de sermos homens ou mulheres, o Deus Mãe, o Deus da criação. E trazemos também, que aí para mim, eu acredito que seja, para mim, seja indispensável, o que é o feminino? É o acolhimento, é o amor, essa demonstração de afeto. E hoje a humanidade também é chamada a isso. As relações se tornam cada vez, eu diria até que mais desafiadoras em alguns pontos, acredito justamente para que arestas sejam aparadas, para que situações sejam solucionadas. Porque não há mais tempo, é momento de cura. Cura de relações, cura, autocura antes de tudo, né? Eu me curando, cura de relações, cura de situações até de vidas passadas que a gente traz e que precisam ser resolvidas. Essa questão do dia da mãe, o dia do pai, o dia do não sei o quê, a gente sabe que tem um baita de um comércio por trás, a gente sabe de tudo isso, sabe da Matrix. Agora, se existe um dia específico, por que a gente não pode fazer desse dia um dia especial, um dia agradável? Você quer ver uma coisa desagradável? Às vezes você vai desejar Feliz Natal para a pessoa, isso aí é coisa da Matrix. Pô, meu, isso é grosseria. É da Matrix, mas a gente está vivendo na Matrix. Ou não? Então, poxa, você vai desejar um Feliz Natal para a pessoa de coração aberto. A pessoa, às vezes, vem até com patada. Então, tá bom, meu amigo. Fica aí fora da Matrix. Então, assim, Feliz Dia das Mães, mas é da Matrix, gente. A gente tá na Matrix, uai. O importante é estar nela e não ser dela. Agora, se tem um dia da mãe que você pode, de repente, tornar aquele dia especial, por que não? Um dia do pai, o dia de quem quer que seja. Como disse o Vital, tem até o dia da mentira, né? Tanta futilidade que tem por aí, dia de umas coisas que não tem nada a ver. Paciência. Agora, dia da mãe é todo dia? Dia da família é todo dia do pai é todo dia dos namorados é todo dia. Todo
todo dia. Dia de demonstrar afeto, amor, respeito, dia de honrar os outros é todo dia. Também não adianta no Dia das Mães encher a mamãe de presente, vamos jantar, vamos almoçar. E no resto do ano tratar a senhora com todo desprezo. Isso é hipocrisia. Ou pai, ou mãe, ou quem quer que seja, tio, tia, avó, não importa. Acredito que vocês entenderam o que eu quero dizer. É todo dia sim, mas não custa a gente utilizar a data da Matrix para fazer um dia especial, né, para a pessoa que nos deu, antes de tudo, a vida biológica e que muitas vezes doa da própria vida dela para que a gente tenha uma vida melhor. Honrar pai e mãe não é necessariamente conviver. Como eu disse, existem relações conturbadas de mães que não são mães, pais que não são pais, mas honrar, agradecendo por ela ter sido um canal, se não fosse ela, você não estaria aqui. Ponto. Se é possível conviver pacificamente ou não é outra história, mas você não precisa entrar na guerra de ninguém. É olhar para essa história, ressignificar aquilo que for possível para que você tenha uma vida plena, uma vida abençoada. Quantos casos de pessoas que tiveram mães até violentas ou pais e que se tornaram pais e mães amorosos. Por quê? Porque eles entenderam que eles não queriam ser como os pais deles. Então isso é aprendizado. A pessoa poderia ter repetido um padrão. Não. Eu olho para trás e eu vejo os meus pais como pessoas que eu não quero ser para os meus filhos. Isso é positivo, gente. Ter consciência daquilo que não se quer ser é muito positivo. Para isso nós temos professores. Amor de mãe. Para quem tem o privilégio de ter a sua mãe e de ter uma convivência, né, harmoniosa com ela, realmente é um amor indescritível. Porque por mais que existam até desavenças ou discordâncias de opiniões, quando um não quer, dois não brigam. E quando você estabelece certas fronteiras, certos limites, mas com amor, tudo tende a fluir, gente. Eu acredito que fizeram aí meio que uma salada aí com umas coisas, colocando a convivência familiar como algo impossível de ser pacífico. Isso é coisa da Matrix, é isso que a novela mostra, o filme, certos profissionais por aí, que é impossível você ter uma convivência pacífica com seus familiares. Por quê? Qual é o objetivo deles? Destruir a família. Ou não? É possível sim, desde que haja boa vontade. Eu acredito que eu não tenho obrigação de acatar tudo, por exemplo, que a minha mãe acredita, assim como ela também não tem obrigação de acatar o que eu acredito. Aprendemos a respeitar, a conviver, acima de tudo, a fazer dos momentos que nós estamos juntas, momentos felizes. Ponto. Tudo ficou leve. Então, há que se ter boa vontade. Agora, volto a dizer, a lição é para mim, não é para ela. A lição é para nós que acessamos informações, não para eles. Por algum motivo, nós sabemos do que sabemos. Não porque sejamos melhores. Talvez seja o contrário. Talvez nós vínhamos até piores do que eles. Não estou aqui nivelando para trazer culpa, nada disso. O que eu quero dizer é que não dá para se colocar numa posição de melhoria. A gente não sabe. Foi o que eu falei, a gente não sabe das dores do outro, do que eles vivenciaram para agir da forma que agem. Eu sei das minhas. Eu sei porque eu ajo de acordo com, eu ajo de acordo com a minha experiência, com a minha vivência e tal. E aquele negocinho, eu sou assim e pronto, também não resolve, tá, gente? É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, não faz nada para mudar, veste uma caixinha e tá tudo bem. O bonde tá passando o trenzinho que vai para a quinta dimensão. E tem nego ficando na estação, não vai dar tempo não. Há que se melhorar sempre. Evolução é melhoria. Como disse aquele texto de ontem do Ioscas, né? Sagrado é tudo aquilo que nos torna melhores. O nosso compromisso é de melhoria diária. Nem que seja um coisinho assim pequenininho. É se melhorar. Este é o único caminho.
É uma outra questão aqui que eu preciso abordar com relação à mãe. Um texto desse, muitas mulheres não podem ser mães biológicas por uma série de fatores. Ser mãe não é parir. Ser mãe é muito mais do que isso. Ser mãe é maravilhoso, acredito que seja. Eu nunca engravidei, foi uma decisão minha, nunca tive vontade, inclusive. Queria muito mais ser mãe para fazer um papel social do que algo que eu realmente quisesse. Graças a Deus, sou super bem resolvida com isso. Deve ser maravilhoso você sentir uma vida crescer dentro de você, mas tem que ser algo, no meu entendimento, genuíno, que você queira. Agora, para mulheres que nunca tiveram a oportunidade de gerar um filho, não se sintam menos mãe do que isso. Existem mães adotivas assim maravilhosas e filhos adotivos maravilhosos, maravilhosos. Porque aquela alma, aquela criança é filha do coração. Ela precisava de um outro caminho para chegar, mas ela vinha para aquela mãe ou para aquela família. Lembra quando eu digo, uma gravidez pode ser não planejada, porém, uma reencarnação nunca é. Ninguém adota ao acaso. Vocês devem conhecer aí pelo menos um caso de uma criança adotada que é a cara ou do pai ou da mãe adotiva. Biologicamente falando, fisicamente falando. Você olha e fala, não pode ser. É mais parecido, né, com a mãe adotiva do que o próprio filho biológico. Uma outra coisa, que ontem até atendi uma pessoa e a gente conversou sobre isso. Por que existem mulheres que não engravidam e resolvem adotar? Depois da adoção ela engravida. Porque aquela pessoa ou aquele casal lá no planinho de almas se comprometeu a adotar aquela alminha abandonada, aquele serzinho abandonado. Se ela engravida antes, provavelmente ela não adota. Essa é uma das possibilidades, tá, gente? Para mim faz todo o sentido do mundo. Provavelmente ela não adota. Então ela vai lá, adota, cumpriu. Agora sim. Até porque no plano de alma existe também essa outra criança que chega pela via biológica. Então são muitos os fatores. O que tem para acontecer, tem coisas que tem para acontecer que não vão ser modificadas. Vão acontecer. Mas enfim, voltando aqui para a questão do amor de mãe, ser mãe é muito mais do que um fator biológico. É muito mais o coração. É o amor, é o afeto, é o acolhimento, é o desprendimento. As mães se doam, né, como talvez nenhum outro ser humano se doe. Isso é ser mãe. Uma coisa que ele falou aqui, né? Existem mães que passam pela dor de se despedir dos seus filhos, e com certeza essa é a pior dor que uma mãe pode vivenciar, mas elas são tão fortes que muitas vezes são elas que consolam. Quando ele disse isso, na minha mente me veio a imagem, né, para quem lembra daquele trágico acidente que vitimou o time da Chapecoense em 2016, uma pessoa que se destacou muito foi a mãe. Se eu não me engano, era Danilo o nome do goleiro, né? Aquela mulher, ela passava uma força tão absurda naquela aparente fragilidade dela. Eu me lembro de uma cena em que ela estava dando uma entrevista para um jornalista e o jornalista começou a chorar e ela consolou o jornalista diante das câmeras, né? Como ela consolou muitas pessoas que chegavam até ela, né, expressando os seus sentimentos. Então ficou marcado e quando o Vital falou eu me lembrei dela. E é exatamente isso, porque a mãe traz muito essa coisa também da superação. Porque criar um filho não é brincadeira, nem para pai, nem para mãe. Principalmente nos dias de hoje, com tantos absurdos, né, que largam na cara da gente e querem nos fazer engolir a todo custo. Mas a mãe traz muito essa coisa da superação. Você vê muitas mulheres atualmente têm experienciado aí a questão de abortos, né? E lidar com isso não é nada simples. Muitas vezes uma criança tão desejada, tão esperada e a gravidez não se sustenta.
né? Uma das explicações que se tem, né, duas. Primeiro, aquele ser, né, realmente só precisa, algumas não, duas não, vamos lá, algumas. Aquele ser realmente precisava só daquele tempo, ele cumpriu o tempo dele, ele vai. Desistência, existe isso. O espírito faz o plano, eu vou, dali a pouco fala, não vou mais. E ele causa o aborto espontâneo e existe uma possibilidade que tem sido muito relatada, eu já li isso em muitos locais, que o ser que chega é um ser de consciência tão elevada, a mãe ainda não está preparada para recebê-lo. Então ele vem, fica um tempo, ela aborta, aquele sofrimento a faz reavaliar muitas coisas da vida, ela evolui com aquela dor. Ele vem de novo, ela sofre um segundo aborto. É muito comum, vocês podem observar a quantidade de mulheres que passam por 2, 3 abortos antes de fato de ter um filho. Ela sofre, ela ressignifica, enfim, ela se eleva e aí ela se coloca numa frequência compatível para que aquela alma venha. Então são várias as possibilidades quando a questão realmente é o aborto. E lidar com isso, com certeza, não é fácil. Então, minha gente, essa questão, né, desse amor de mãe, todos nós temos condições de amar como uma mãe. Todos nós temos condições de amar desinteressadamente, incondicionalmente, de demonstrar afeto às pessoas que a gente realmente ama. Essa é uma característica do feminino, mas que um masculino bem resolvido também tem condições, né, de expressar. E hoje em dia, a gente percebe também um movimento de muitos e muitos homens que entendem isso e não tem o menor problema em demonstrar o seu afeto pelas pessoas, o que é muito positivo, porque a gente sabe energeticamente falando o que é o amor numa escala Hawkins, o que é a alegria numa escala Hawkins. E quando você demonstra afeto pelas pessoas, não só você trabalha essas energias, você permite que essas pessoas também trabalhem essas energias. Quem é que não gosta de ouvir uma declaração? Quem é que não gosta de receber um carinho? Quem é que não gosta de saber que é amado, que é querido? Todo mundo, isso é do ser humano. O ser humano é, por natureza, afetuoso. Nós não somos selvagens. Mesmo que um dia lá nós tenhamos sido, mas nossa essência é divina, como é que faz isso? Nós somos humanos, nós somos centelhas, nós somos provenientes da fonte que tudo é, a fonte é puro amor. Ou seja, nós somos puro amor. Acho que quando a gente entender isso, a gente vai aprender até o significado real de um Dia das Mães, de um amor de mãe, de um amor de pai, de um amor incondicional, que nós somos co-criadores, que nós trazemos essa característica ou essa possibilidade, né, de criar o que nós desejamos criar. Não se esqueça, todos nós, não se esqueçam, todos nós já passamos por centenas de encarnações. Nós já fomos pais, nós já fomos mães, mas todos nós fomos e somos filhos. Ninguém nasce de chocadeira, né? Como diz minha mãe. É, filho de chocadeira. Não, não tem isso. Seja por via até... Como que se fala? Quando é laboratório, esqueci. Seja por uma via, né? Manipulada, né? Os bebês de proveta e tal. Me fugiu a palavra. Seja naturalmente. Todo mundo tem pai e tem mãe. Para fazer nascer precisa do esperma e do óvulo. Ninguém mudou isso não, porque isso é coisa de Deus. Então não adianta vir certos rótulos, certas papagaiadas que a gente vê por aí. Tá bom? Que a gente tenha maior entendimento no respeito às mães, na gratidão, né? Por elas serem essas agentes que aceitaram nos receber como filhos. Muitas de vocês aqui são mães, são avós. Tem pais aqui que são mães também, com certeza. Existem muitos homens, às vezes as mulheres abandonam, né? E os pais assumem o papel de mãe e criam seus filhos
de uma forma muito honrosa. Então, essa coisa de dividir por rótulos, a gente também tem que ter cuidado no aspecto mãe e pai. Cada um tem o seu valor. E se nós estamos aqui é porque houve um homem e uma mulher que, no mínimo, se uniram para que a gente, né, eventualmente tivesse a oportunidade de sermos concebidos para que a gente nascesse neste planeta, a fim de que a gente cumprisse o nosso plano de alma num momento crucial da história planetária, em plena transição planetária, nos dando a possibilidade de apararmos as arestas, de resolvermos as nossas questões, de trabalharmos todo o processo de cura necessário, nos dando inclusive a possibilidade de cura ancestral. Quando eu me curo, eu curo a minha ancestralidade, eu curo a minha mãe, eu curo o meu pai, os meus avós, maternos, paternos, bisavós, eu curo toda essa árvore e eu curo os meus descendentes. E a força capaz de promover esta cura atende pelo nome de amor. Podem existir outras ferramentas, mas eu digo para vocês que essa daqui, com certeza, anos-luz na frente de qualquer outra, é a mais eficaz. Tá bom, minha gente? Fica esse texto do Vital, O Amor de uma Mãe. Hoje à noite, às 19h30, eu estarei com Edson Bento e a gente vai conversar sobre gerenciamento de estresse, gente. É um assunto muito interessante. Aliás, estresse para mim era uma coisa e conversando com o Bento, eu tive um entendimento maior do que é estresse. Ele é um personal trainer holístico. Ele faz um trabalho muito bacana, vai valer a pena. Hoje, dia 17, quarta-feira, às 19h30, aqui no canal, tá bom? E para o pessoal que me perguntou Na Trilha da Gratidão, hoje é quarta, até amanhã ainda dá, tá? Eu tenho acho que 2 vagas ainda, 1 ou 2, que eu preciso atualizar, mas ainda dá tempo, meu contato fica aqui na descrição, tá bom, minha gente? Amanhã a titia volta com mais um conteúdo. Vital, meu querido, um grande abraço para você. Muita, muita, muita luz, amor e proteção no seu caminho. E a todos vocês, um grande beijo, gratidão pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã.